Então, sem mais demoras, uma das mesas mais aguardadas do dia, com a presença ilustre dos nossos iteanos e do nosso convidado, vai em frente. Bom, valeu. Então, um prazer introduzir aqui nesse painel Excelência e Inovação para alavancar o Brasil na economia do futuro. Hoje nós vamos explorar como a busca por excelência e inovação pode transformar o nosso país, não menos que isso, guiados por profissionais de destaque em suas áreas. Hoje eu vou apresentar aqui em primeiro lugar na mesa aqui, logo à minha direita, ponta esquerda da mesa, na canhota. O nosso mediador é o Luiz Pascotto, engenheiro formado pelo ITA, na turma de 1981, com especializações em finanças e MBA. Ele fez uma trajetória marcante por empresas como a Avibraz, Pratt & Whitney, a Embraer e a Cummins. Na Cummins, ele assumiu a posição de VP Global, certo? E onde eu tive o prazer de tê-lo como chefe. Pascotto foi meu chefe na Cummins. Pascotto é um líder admirado e posso testemunhar isso, por onde ele passou na Cummins e fez o Brasil ter destaque dentro da Cummins Global. Hoje ele está participando por meio de conselhos consultivos, inclusive da Fundação Casimiro Montenegro Filho e do Instituto Alfa Lumen, que eu sei que é uma paixão dele. Então, a gente tem que sempre mencionar o Alfa Lumen aqui. Também queria fazer aqui uma deferência a outro engenheiro do ITA, o colega Walter Schalka, certo? Da turma de 1982 do ITA, ex-CEO da Suzano, atual membro do Conselho de Administração da empresa, certo, Schalka? Ele traz uma vasta experiência em liderança, inovação, sustentabilidade, passagem por grandes empresas, principalmente a Dixie Toga e a Votorantim Cimentos. Schalka lidera hoje a força-tarefa de emprego e educação do B20 Brasil e a sua visão sobre o futuro industrial para o país é muito essencial aqui hoje. Vou também fazer deferência ao nosso colega aqui, Mansueto de Almeida. Ele é cearense, que fique claro. A gente tem que sempre lembrar isso. Ele é economista com forte atuação no setor público e atualmente economista-chefe do BTG Pactual. Mansueto, do qual sou fã, é especialista em finanças e contas públicas, se destacou no Tesouro Nacional e no Ministério da Fazenda, trazendo uma visão estratégica sobre os desafios econômicos do nosso país. Mas nessa mesa, a gente tem uma pessoa com a qual eu acho que justifica uma homenagem especial, ao qual vou pedir que todos fiquem de pé. Certo? O senhor Rogério César de Cerqueira Leite é da turma de 1958 do ITA. Nesse momento, eu vou passar pelo currículo do Rogério e vocês vão ter que ter muita paciência. O engenheiro Rogério César de Cerqueira Leite é engenheiro eletrônico pelo ITA, doutorado em física pela Universidade de Paris, no ano de 1962. Trabalhou como pesquisador dos laboratórios da Bell nos Estados Unidos de 62 a 70, lecionou no ITA, na Unicamp e na Universidade de Paris. Foi agraciado com a comenda da Ordem Nacional do Mérito da França, com a cátedra da Universidade de Montreal, do Canadá, e com a Ordem Nacional do Mérito Científico no grau de Grand Cruz, no nosso país, no Brasil. Foi diretor do Instituto de Física e do Instituto de Artes da Unicamp nos anos 70, é professor emérito dessa mesma universidade, da qual foi professor titular de 1970 a 1987. Como acadêmico, obteve mais de 3.000 citações em periódicos indexados e foi editor da revista publicada por Oxford Solid State Communication de 1974 a 1988. Foi referee de cerca de 20 revistas internacionais, publicou livros sobre física dos sólidos, riquezas naturais, quartzo, nióbio, álcool, e mais recentemente sobre energia. Cabe mencionar também que publicou em 1992 um clássico, Roteiro para a Música Clássica. Tem gente que consegue, né, no tempo livre. Foi presidente da Codetec, Companhia de Desenvolvimento Tecnológico, empresa da área de química fina e produtora de fármacos de 1976 a 1996. Foi vice-presidente executivo da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL. Foi membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo.
instituiu, em 1987, as bases da CIATEC, a Companhia de Desenvolvimento Tecnopolo de Campinas. É o primeiro polo tecnológico planejado do globo. Criou ou contribuiu para a criação de várias empresas e organizações nesse complexo tecnológico, assim como foi a PSP Eletrônica, a ASGA, a Softec e Softec 2000. Atualmente, é presidente do Conselho de Administração da CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o maior complexo científico do país. Lá são desenvolvidas as áreas de nanotecnologia, biociências, biorrenováveis e de estudo de moderno acelerador de elétrons do mundo. De estudo de materiais. Hoje, esse centro também é conhecido pela construção do Sirius, o mais moderno acelerador de elétrons do mundo, e pela experiência do curso de graduação ILUM, da Escola de Ciências. Esse complexo vem sendo desenvolvido em Campinas desde 1994, sob sua orientação. O professor Rogério César de Cerqueira Leite é o veterano mais veterano. O que é que a gente faz com o veterano? Por favor. Muito bem, Pascotto, a palavra é sua. Gente, fico até emocionado aqui de estar presente aqui na cerimônia, né? Eu, olhando para essa mesa aqui, com gente que eu tenho tanto respeito, tanta admiração, me sinto um aprendiz privilegiado, né, de estar aqui com vocês, e ainda mais depois de todo esse mini currículo que nós ouvimos do professor Rogério, né? Mas vamos tentar fazer disso uma coisa dinâmica. Queria começar parabenizando aqui a ITA Expo, por promover esse evento, né? Saudar aqui o nosso amigo reitor Guilherme, Pacheco, todas as autoridades que estão aqui, né? E, enfim, eu acho que nós estamos aqui hoje aproveitando as mentes brilhantes que nós temos na mesa e na plateia, né? Como nós já vimos, muitos que passaram aqui agora há pouco. Eu estou impressionado hoje como os alunos estão saindo do ITA e estão indo para a área empreendedora, né? Eu confesso que no nosso tempo, né, essa não era a tônica. E eu estou muito feliz de ver isso, né? Um Brasil empreendedor, bem treinado. E nossa temática hoje aqui é exatamente discutir isso, né? O fenômeno que é o ITA, o caso do ITA, né? O sucesso e a contribuição que o ITA deu para o desenvolvimento socioeconômico do país, né? Desde lá, quando o Marechal Casimiro pensou, né? Foram gerações e gerações de iteanos que sucederam, né? Estou emocionado ainda. Mas sempre com entregas marcantes, né? Deixando as gerações do ITA deixaram um legado, né? De ciência, de tecnologia para o país, que promoveu aí uma escalada de transformação. Não chegamos lá ainda, é claro, né? Mas daqui a gente sabe, né? Exemplo clássico, a pujança de uma indústria aeronáutica, não é, Luiz? Todo mundo aqui, o que é a Embraer hoje, terceira maior empresa de aviões do mundo. São José dos Campos, não sei se eu estou certo, se é o terceiro polo aeronáutico do mundo, mas está certamente entre os 5 maiores, né? E tudo isso reflexo de um centro de excelência que foi criado aqui, né? E não foi só na parte tecnológica, acho que gestão também, né? O ITA deu uma base de raciocínio e nós temos exemplos muito bons de gestão, né? O Schalka está aí para provar isso, em vários campos que não da aviação, né? Papel, celulose, cimento, automobilístico, defesa, enfim. Então, a questão que se apresenta, como que a gente pode... Mas deu para ouvir, né?
Tá. Como que a gente pode... Está muito melhor para mim também. Como que a gente pode replicar, né, esses centros de excelência pelo Brasil, né? A gente tem aí alguns centros, como o Embrapa, como o próprio INPE, né, o SEMPES da Petrobras, o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos está começando a despontar, o Porto Digital, mas a verdade é que, assim, nós não conseguimos atingir um protagonismo internacional ainda, né, com esses parques, com essas iniciativas, né? E um exemplo que eu trago, assim, toda vez que eu vou ao Parque Tecnológico aqui, eu vejo uma apresentação deles lá. O Brasil hoje é a 8ª economia do mundo, ou fica oscilando ali entre 8, 9, 10, agora parece que está indo para ser a 8ª, né? É o 13º país em pesquisa acadêmica e, em termos de inovação, no ranking da inovação, somos o 49º, né? Então, isso mostra que alguma coisa tem que ser feita, né? Então, eu já vou passar aqui para os protagonistas, né, da mesa, não sou eu, mas talvez aproveitando a experiência do professor Rogério, né? O professor Rogério, assim, com toda a sua experiência, né, nós gostaríamos de ouvir do senhor como o senhor vê a importância da gente replicar mais centros de excelência no país, como o ITA, né, com toda a sua base na formação do Polo de Campinas, o CPQD, o CNPEM, culminou até o Sirius, né, que hoje é o acelerador de partículas de última geração, né? Como a gente tem que fazer para replicar, né, mais centros e desenvolver protagonismos em mais áreas, aproveitando toda a sua experiência na formação daquele polo. Basta pegar um grupo de italianos, botar junto, que aí é crescido um polo de ciência e tecnologia. Exato. Um monte de italianos para a Unicamp. Aproveitando, professor Rogério, né, a gente queria saber como foi a sua experiência para montar esse polo em Campinas, um pouco da história, né, e também, na sua opinião, acho que teve muito sucesso, né? Hoje não fazer muitos planos. Ir fazendo, tá certo? Sem... Mas acho que foi fazendo, né? E eu acho que teve um punhado de gente boa, tá certo? E depois ela vai fazendo o que pode, tá certo? O que muitos vezes é bom, mas não é tão bom assim. Você vai na rua, outro é bom de outro é bom demais, etc. Você também te manda embora os bons demais, viu? Então, é importante você juntar um grupo de gente que fala a mesma língua, que esteja no mesmo patamar, que fale com todos, que isso vale bastante entre si. O professor já deu um exemplo aqui, né, do que, em termos de pessoas, né, o quanto é importante você trazer gente boa, não é? Nos negócios, não é só boa de tecnologia, mas boa de execução, né? E como ele ia fazendo o engajamento e o desenvolvimento delas, né? E daqui a pouco, então, a gente volta a falar com o professor, né? Eu queria agora, talvez, perguntar aqui para o Schalka, né? Na sua visão,
Qual a pergunta? Ao som, tá. Então, eu vou perguntar para o Schalke agora. Na sua visão, você acha que a gente desenvolver mais centros de excelência é a solução para o país, né? Mais centros de excelência, replicar centros como o ITA, essa é uma solução? Não é a solução. Não é a solução para o país, certamente, para haver um grupo de montar aqui a dita, cara. É dar a cada um desses centros um motivo, tá certo? É preciso que tenha um motivo, tá certo? Não vale a pena você fazer um monte de centros de excelência, simplesmente botar eles lá e deixar eles lá, tá certo? Sem dar a eles nenhuma motivação. Tem que dar uma motivação botados em certo estado de espírito que eles precisem fazer alguma coisa. Bom, Perfeito. Eu queria iniciar dizendo que o Pascotto, meu veterano, vou levar uma velva dele hoje à noite, ele começou... Hoje eu sou aprendiz seu. Ele começou dizendo que ele estava emocionado. E eu estou constrangido, não estou emocionado. Porque sentar na mesa do lado de umas pessoas que eu admiro, como o Mansueto, que é uma das pessoas que mais entende de finanças públicas no Brasil, eu queria pedir para o Pascotto para a gente explorar isso, porque o pessoal vai se deliciar da forma como o Mansueto sempre se coloca. Eu sempre aprendo nas conversas com ele. Ele, apesar de ser cearense, deve torcer para o Ceará, que vai perder do Santos agora na terça-feira, ele é uma pessoa absolutamente brilhante e que eu tenho muita admiração. E não preciso mencionar nada em relação ao professor Rogério, que é uma das cabeças pensantes do Brasil, e eu acho que a gente tem que sempre fazer Maomé para ele, porque é uma pessoa que a gente sempre aprende com ele, pela história que ele tem e pela contribuição que ele tem para o Brasil. Então, eu queria, antes de começar, pedir palmas para os dois que estão aqui. Indo ao tema que o Pascotto pediu que eu falasse aqui, eu acho que, como brasileiro, a gente tem que pensar no Brasil do futuro. O Brasil não pode ser um país que tenha um plano de governo. O Brasil precisa ter um plano de Estado. Como que o Brasil pensa o futuro e como que o Brasil vai construir esse futuro. E, infelizmente, a gente tem algumas barreiras básicas que têm que ser superadas. A educação, como foi bem colocado aqui pelo Bagual e por outras pessoas, é uma dessas pré-condições que nós temos para fazer um Brasil melhor. Eu participo da escola pública, ajudando a escola pública no Brasil. Infelizmente, a base é muito fraca. Nós conseguimos chegar na universalidade da educação no Brasil, mas com uma qualidade muito longe da onde deveria. Então, essa é uma das condições necessárias, mas não suficientes, para a gente poder fazer uma coisa melhor. Mas, mais do que educação, além da educação, nós precisamos fazer outras transformações. O Brasil não pode ser um polo exportador de commodities. Hoje, o Brasil... E aí, Miguel, eu vou disputar com você, não é só pelo lado tributário, é por outras questões também. É porque nós não temos a questão do desenvolvimento tecnológico da forma como é feito em outros países, de forma adequada. E o contra-exemplo disso é o ITA, São José e Embraer. Sim, fizemos uma coisa lá atrás que deu certo e gerou essa potência, representando e dando orgulho para todos nós brasileiros. Mas se nós pensarmos globalmente, quais são as empresas que nós temos com destaque global, vão caber em duas mãos. É a Embraer, é a WEG, é a Ambev, é a Suzano. São poucas empresas que tenham, e talvez outras que eu esqueci aqui, mas são representativas, mas são poucas que nós temos orgulho de sermos empresas brasileiras com presença global e competitividade global. E aí, pegando o ponto que foi bem colocado, tanto pelo Koike, com quem eu admiro também, respeito, parabéns, Koike, pelo seu trabalho, e pelo Miguel, assim, nós precisamos buscar empresas que tenham difícil replicabilidade.
Assim, como que a gente consegue criar diferenciais competitivos com difícil replicabilidade ao longo do tempo? Essas empresas conseguiram. A pergunta é o seguinte: como que a gente faz isso em escala? Porque nós precisamos fazer isso para fazer com que nós não tenhamos o pior problema que pode existir numa economia, que é o que o Brasil está sofrendo hoje, que é brain drain. Quando a Suzano abriu uma vaga de supervisor de vendas na Áustria, nós tivemos 2 gerentes que se inscreveram. E eu fui perguntar para eles: mas se são gerentes que estão querendo para a vaga de supervisor? Não, para sair do Brasil eu topo ser downgraded. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar com que nós tenhamos as oportunidades para as pessoas se desenvolverem no Brasil e fazerem o crescimento, transformando o Brasil numa potência que nós merecemos ser. Muito bom. Eu acho que você falou, né? O Brasil precisa fazer empresas de difícil replicabilidade, né? E eu também ouvi aqui, fiquei muito feliz de ver alguns colegas que passaram antes falando o quão importante é a gente preparar a base, a escola pública, né? Para que a gente tenha, na medida que eles evoluam, eles cheguem na fase adulta e possam contribuir, né? E não é a única, eu sei que não é a única solução investir na escola pública, mas ela é uma das que são necessárias, né? Eu queria, Mansueto, talvez aproveitar a sua visão, né? Porque eu também sou fã, né? Eu sempre falo, eu sou fã do Mansueto, porque ele fala sem nenhum papelzinho no bolso, né? Eu venho para as minhas falas sempre com papelão aqui. Mas, da Suzano, que bom, é inspirador. E na sua visão, assim, qual é o papel do Estado, né, e como o Estado está fazendo isso de promover a educação na escola e como que a gente pode melhorar o status quo? Antes de tudo, boa dentro tarde. dos limites que nós temos. Claro. Né? Antes de tudo, boa tarde. É uma grande honra estar aqui no ITA, uma instituição que eu tanto admiro, que deu certo, que prova que o Brasil pode, como você falou antes, coisas impossíveis. Quer dizer, alguém imaginar que teria sucesso, voltando no final da década de 40, criar um instituto de excelência, e depois a gente tem uma empresa competitiva para fabricar aviões, dado que o Brasil, ao longo da sua história, não conseguiu ter uma empresa competitiva para fabricar automóvel, que é um pouco mais fácil, é realmente fascinante. Então, isso prova como, se lá atrás era possível, muito mais difícil, daqui para frente a gente tem muitas oportunidades abertas, desde que a gente faça as escolhas corretas, o investimento correto. Dado isso, o que é que a gente pode falar, olhando para o futuro e olhando para a educação pública? Eu acho que o Brasil teve imenso sucesso em criar centros de excelência no ensino superior, mas a gente tem um problema histórico, que é a questão da educação básica, que a gente só começou a resgatar em meados dos anos 90, quando a gente criou uma fonte de financiamento específica para a educação básica, primeiro o Fundef, depois o Fundeb. Então, a gente está relativamente recente, cerca de 30 anos, que a gente está resgatando um problema histórico. A gente ainda tem um caminho muito longo para ir, porque uma das coisas mais importantes da economia, que eu acho que antigamente os economistas não entendiam muito bem, hoje se fala muito, que é o seguinte: primeiro, as pessoas não querem ser iguais. Então, tem pessoa que quer trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia, outros querem ganhar dinheiro trabalhando 12, 15 horas por dia, e outros querem trabalhar 5, 6 horas por dia, ter mais tempo de lazer e mais tempo para ler. É escolha pessoal, não existe nem certo nem errado. Mas o papel do Estado, em qualquer país do mundo, é prover o que a gente chama de igualdade de oportunidades. É que o destino de uma criança não seja determinado pela família de nascimento, nem pelo local de nascimento. Infelizmente, no Brasil, a perspectiva que você tem na vida ainda é fortemente determinado se você nasceu em Sorocaba, ou se nasceu em Caucaia ou em Pacaju, no Ceará, e a renda da sua família. Então é isso que a gente tem que quebrar. E o Estado brasileiro, apesar de todos os problemas, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país de renda média, só que a gente tem um problema na estrutura do gasto. A gente está falando de um país que não gasta pouco, que a carga tributária é muito alta. A carga tributária do Brasil é semelhante à da Inglaterra, entre 33% e 34% do PIB. Então, a gente tem dois problemas no sistema tributário. Um sistema tributário muito complexo, como o Miguel falou, e a gente tem um problema da carga tributária, para o nosso nível de renda, é muito alto. Não existe carga tributária nem certa nem errada, como também não existe gasto público nem certo nem errado. Depende muito das escolhas de cada país. Mas quando a gente olha o Brasil, o gasto público federal esse ano, sem juros, será de 2 trilhões 241 bilhões de reais. De 2 trilhões 241 bilhões de reais, o investimento público federal será mais ou menos 75 bilhões de reais. E tem um forte risco desse investimento cair ao longo dos próximos 2 anos. Então tem alguma coisa errada. Como é que a gente gasta tanto, tributa tanto e tem um problema adicional? Apesar da carga tributária ser muito alta, as contas estão no vermelho. Com a mesma carga tributária hoje que a gente tinha cerca de 10 anos atrás,
8 anos atrás, até a carga tributária um pouco menor, a gente conseguia ter as contas no azul. Como as contas estão no vermelho, a dívida está crescendo muito. O setor público é diferente de família. Uma família não pode passar todos os anos da sua vida endividada. O governo pode, mas o que normalmente não é aconselhável é que a dívida do governo cresça todos os anos de uma forma indefinida. Então, dito isso, a gente teria como investir muito mais na educação pública básica, sem ter uma pressão muito forte, enfim, nas contas, no aumento do déficit. Tem, porque é relativamente barato. A gente investir em educação básica, por exemplo, universalizar a creche, é relativamente barato. Então, a gente vai ter que fazer escolha. A gente tem um enorme avanço quando a gente conseguiu, alguns anos atrás, aprovar a reforma da Previdência. Eu sei que é um tema muito difícil em qualquer lugar do mundo, mas nós estamos falando de um país que até 2019, a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição, média, era 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam em média aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é zero. Em especial num país como o Brasil, que a gente está tendo uma mudança demográfica muito rápida. O crescimento da população do Brasil hoje é 0,4% ao ano. Em média, as famílias no Brasil têm menos de 2 filhos por família. Na década de 60, de 70, era mais de 6 filhos por família. O Brasil, daqui a 18 anos, a partir de 2042, todos os anos, a população vai diminuir. É algo que a gente nunca presenciou, nem que nossos pais e avós presenciaram. E dado esse cenário, a gente tem um investimento, um desafio que é imediato, que a gente não pode atrasar, que é justamente a educação. Porque os trabalhadores que irão para nossas fábricas trabalhar em diversos setores, daqui a 20 anos, eles vão nascer e entrar no nosso sistema educacional nos próximos 5, 6 anos. E a gente sabe também, baseado em pesquisa, que se a criança não recebe, durante seus 6 primeiros anos de vida, os estímulos adequados, isso compromete a capacidade de aprendizagem da criança. E se a gente não conseguir solucionar o nosso problema gargalo em educação básica, significa que quando a gente olhar para o futuro, quando a gente olhar daqui a 20 anos, vai ser muito difícil a gente acreditar que o Brasil poderá crescer 2%, 3%. Um país, quando ele envelhece, o natural é o crescimento cair. Para a gente não ter uma queda muito forte do crescimento, a gente tem que ter um aumento muito grande de produtividade. E no Brasil, quando a gente olha do ponto de vista macro, a produtividade cresce muito pouco, fica quase estagnada no período de 30, 40 anos, com exceção de algumas grandes empresas e com exceção de alguns setores como a agricultura. A agricultura no Brasil tem um crescimento de produtividade há mais de 30 anos, acima de 3% ao ano. Mas, dito tudo isso, para terminar essa primeira parte, eu confesso que eu sou otimista com o Brasil. A gente está com um problema fiscal, tá? Carga tributária alta, mas a questão toda é o seguinte: vários dos gastos no Brasil, que a gente chama política social, eles podem ser melhorados, podem ser aperfeiçoados. Tem um programa no Brasil que é muito bem avaliado, sempre foi bem avaliado, que é o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família, do histórico dele, da criação em 2003 até 2019, é um programa que, a valor de hoje, ele nunca passou de 50 bilhões de reais. Ele hoje é um programa de 170 bilhões de reais. E é gasto permanente. Será que uma parte do público que está no Bolsa Família, na verdade, não deveria estar no programa? De repente, quando a gente aumentou muito o valor básico do Bolsa Família, que até 2019 era R$190, aí você dava um adicional a partir do número de filhos que cada família tinha, agora o básico passou a ser R$600, de repente teve um crescimento muito grande depois da mudança de regra do que a gente chama famílias uniparentais, famílias que só têm o pai ou a mãe. Então, se desconfia que, de repente, as famílias separaram para receber mais do programa. Bolsa Família é um programa bom, a gente está falando de ajuste fino. Outro ajuste fino que precisa ser feito no Brasil é o seguro-desemprego. O Brasil é um dos poucos países do mundo, e talvez o único, que o gasto com seguro-desemprego aumenta quando o mercado de trabalho está bom. O Brasil tem hoje a taxa de desemprego que é 6,6%, que é a menor em 12 anos. Apesar disso, nos últimos 3 anos, o seguro-desemprego acelerou. Por quê? Porque muitas vezes, quando o mercado de trabalho está muito forte, sem maldade, o trabalhador faz uma conta e chega à seguinte conclusão: olha, o mercado de trabalho está tão bom que eu posso sair, posso pegar a multa do FGTS, posso pegar o seguro-desemprego por 3, 4 meses e ir para a informalidade, e depois eu volto. Nos últimos 12 meses, 8 milhões de trabalhadores no Brasil com carteira de trabalho registrado pediram voluntariamente para deixar o emprego formal. Então, mostra, não é acabar com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é bom e é necessário em qualquer país. É aprimorar as regras do seguro-desemprego. Então, tem muita coisa a fazer. E se a gente conseguir avançar nessa agenda de, olha, cortar ou mudar a regra de programas que tem um crescimento excessivo e que, na verdade, não favorece a redução de pobreza, pode sobrar o dinheiro, mais do que sobrar o dinheiro que a gente precisa, para aumentar o investimento em educação básica, e aí a gente não pode errar.
A gente, olhando para frente, a gente tem 3 grandes desafios. Primeiro, como o Brasil está envelhecendo muito rápido, o gasto com previdência naturalmente vai aumentar. Segundo, gasto com saúde naturalmente vai crescer. E terceiro, se a gente não investir rapidamente, com qualidade na educação, a gente vai ter um enorme problema de crescimento no futuro. Eu não fico muito assustado, como meus amigos, quando eu olho para os próximos 4, 5, 6 anos, até o final da década, que basta a gente ter um pouco de responsabilidade, o Brasil crescerá 2, 3% ao ano. Se a gente crescer 2,5% ao ano, como a população cresce 0,4%, é um crescimento de PIB per capita de 2% ao ano, que não é fácil. Então, não tem um problema muito grande, mas quando eu olho para frente, eu fico assustado. Essa questão da educação, a gente está já atrasado e a gente tem que resolver esse problema. Poxa vida, brilhante. Acho que essa questão que você falou da população, que a gente vai perder o bônus demográfico e aí precisa melhorar a produtividade, né? Me lembra muito empresa, né? Empresa precisa crescer, né? Ou ela contrata às vezes, mas não pode contratar. Então, a solução é melhorar a produtividade, né? Eu acho que a gente vai passar por isso no país, não é? E como é que a gente aumenta a produtividade? Eu vou continuar com o Maceto e depois o Schalka complementa a sua visão, né? Para aumentar a produtividade no país, eu entendo, eu não sou tão lúcido quanto você, mas é investimento na educação e na infraestrutura, né? Agora, a gente sabe que todas as restrições que tem no orçamento do país, né? O país tem que investir do seu gasto aí 18% em educação, 15% em saúde, na previdência, e sobra muito pouco para investimento, né? E você falou, fiz a conta aqui, o país gasta 2,3 tri e investiu 78 bi, isso dá pouco mais de 3%, é muito pouco, né? Como que a gente faz um trade-off assim, tipo, disso que sobra? Eu invisto na educação ou na infraestrutura? E como que eu posso investir nos dois ao mesmo tempo Então, com essa restrição, né? vamos lá. A gente tem algumas boas notícias. A gente descobriu, depois de muitos anos, finalmente, que parte do investimento em infraestrutura não precisa ser investimento público. A gente pode fazer uma parte do investimento em infraestrutura fazendo concessões, colocando regras que o setor privado vem e investe, e a gente precisa de agências reguladoras independentes realmente para fiscalizar esse tipo de investimento. A gente está falando de um país, se a gente volta 20 anos atrás, grande parte dos aeroportos no Brasil era empresas estatais, era uma empresa Infraero. Quem não viajava de avião, quando pagava imposto, parte do imposto era para investimento em aeroporto. A gente descobriu o seguinte, olha, não precisa ser investimento estatal, a gente pode fazer uma concessão e quem usa o aeroporto vai pagar uma taxa de serviço que vai ser utilizada no investimento no aeroporto. Foi o que aconteceu no Brasil, não sei se tem alguém aqui de Florianópolis. Olha o aeroporto de Florianópolis há 5, 6 anos atrás. Você descia, parecia uma rodoviária, um aeroporto pequeno. No meio da pandemia, 19 meses depois da concessão, você construiu um aeroporto do zero, totalmente do zero, com um shopping dentro. Olha para o Pinto Martins em Fortaleza. Olha para Salgado Filho, olha para Guararapes no Recife. Todos esses aeroportos, depois que foi feita a concessão, simplesmente o investimento aumentou, você tem uma infraestrutura aeroportuária muito melhor. O Brasil tem metade dos domicílios que não tem acesso à rede de esgoto. Investimento em saneamento no Brasil, a gente sempre pensou que, olha, tem que ser estatal. A gente descobriu que não. E a gente mudou o marco regulatório e, desde então, vários estados no Brasil, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, diversos estados começaram a fazer a concessão de serviço de saneamento. Se, eventualmente, com a tarifa, uma pessoa de baixa renda, uma família de baixa renda não consegue pagar, o Estado tem que entrar e tem que subsidiar. Não tem problema nenhum em dar subsídio, desde que seja direcionado justamente para o público-alvo que precisa. Então, a consequência de ter mudado o marco regulatório de saneamento, a gente está tendo um boom de investimento na área de saneamento. Então, infraestrutura, eu sou otimista que a gente está vendo concessões, o próprio governo agora tem um plano de, nesse ano, fazer 12 concessões de rodovias federais. A média de concessão de rodovias federais no Brasil, nos últimos 25 anos, é entre 2 ou 3 concessões por ano. O governo quer fazer 12. Bem ousado. Mas isso mostra o seguinte, parte do nosso problema com a infraestrutura está sendo resgatado. Se tiver marco regulatório adequado, o setor privado entra. Mas, além da infraestrutura, a gente precisa da educação, que a gente já discutiu, mas precisa também a gente ter a troca maior com o resto do mundo, que a gente chama comércio internacional, tanto exportar quanto importar. O empresário brasileiro, sem nenhuma maldade, ele tem uma carga tributária muito alta, tem problemas de financiamento, o custo do capital é muito alto, tem insegurança nas regras tributárias. O Brasil é um país que você termina o ano, pagou todos os impostos, no prazo de 5 anos, a Receita pode bater na sua porta e falar o seguinte, olha,
aquele imposto que o senhor pagou 5 anos atrás, eu mudei a interpretação, eu cheguei à conclusão que você não pagou. Então, isso realmente dá um peso muito grande nos empresários. Mas, dito tudo isso, apesar de toda essa confusão, a gente tem que se abrir mais para o resto do mundo, porque o melhor exemplo que a gente tem no Brasil é justamente a Embraer. Quando você pega um avião da Embraer, dentro do avião da Embraer tem vários componentes importados, mas a Embraer que desenha aquele avião, a Embraer que faz todo o modelo, que sabe exatamente o que comprar, de quem, como, em quais condições, e constrói um avião que é competitivo, que é modelo para o mundo todo. E é isso que está faltando um pouco no Brasil. A gente tem que aumentar muito mais a nossa inserção global. A gente não pode entrar nessa questão de onda protecionista, que infelizmente está acontecendo hoje no mundo, que isso é ruim para o desenvolvimento de um país. Então é a questão de educação, a questão de ter regras tributárias muito mais simples, melhorar a infraestrutura, e a questão também de, além de se abrir mais para o resto do mundo, aí vem o último ponto, incentivar a inovação. O Brasil é um país que inova muito pouco. Muitas vezes o governo quer fazer um programa de subsídio para a inovação e a gente aprendeu com a história que, olha, inovação é capital de risco. Crédito não funciona. Ter crédito subsidiado funciona para várias coisas. Agora, inovação é capital de risco. E os bons exemplos de inovação que a gente tem no mundo tem setor público por trás. Tem um caso que eu estudei quando estava no MIT, que é de um ex-professor meu, que é fundamental, que a gente olha para o Silicon Valley, que pegou esse nome mais ou menos ali na década de 70, aí acha que foi tudo, várias empresas privadas, empresários espetaculares. Por trás daquilo tem 100 anos de apoio do setor público. Tem na primeira metade do século passado, teve investimento muito grande do governo americano para desenvolver radar, uma indústria de radar, no que a gente hoje chama de Silicon Valley. Então ali tem muita pesquisa e tem muito dinheiro a fundo perdido e contratos do governo por trás daquele desenvolvimento do Silicon Valley. Claro, depois vem empreendedorismo, etc. Esses foguetes que a gente vê hoje, de companhias privadas, carros autônomos, tudo isso começou com um aporte, um incentivo muito grande de uma empresa ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que se chama DARPA, que é uma empresa espetacular, com muitos engenheiros, que normalmente você pega acadêmicos de várias universidades americanas e eles têm uma missão, dar o pontapé inicial para o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Eles têm uma data de entrada e uma data de saída. Eles usam um crachá que tem a data de saída, a data que termina o projeto. Isso a gente tem condições de fazer. A gente fez o ITA no final da década de 40, em circunstâncias muito mais adversas. A gente tem hoje boas universidades, vocês que são excelência no Brasil, a gente tem hoje uma maior abertura com o resto do mundo, então não está tão difícil. E para terminar, eu fiz faculdade na década de 80, a gente tinha 2 grandes problemas, eu olhava para frente e não via solução, que era a inflação muito alta e dívida externa. A gente tinha um problema no Brasil, tradicional, da Segunda Guerra Mundial, até 20 anos atrás, que era dívida externa. Não faz muito tempo, quando Fernando Henrique foi reeleito presidente do Brasil, em 1998, começou em 99, o Malan passou 3 meses viajando para os bancos internacionais não cortarem linha de financiamento de exportação. Qual é a notícia boa? Acabou. O Brasil é hoje credor em dólar. A dívida externa do setor público do Brasil hoje é a mesma de 20 anos atrás, 130 bilhões de dólares. O nível de reserva do Brasil hoje é 355 bilhões de dólares. Há 20 anos atrás era 30 bilhões de dólares. O Brasil é credor em dólar. Se alguém há 20 anos atrás falasse, olha, esse país que nós estamos vai se tornar credor em dólar, a gente ia rir e falar, esse cara é louco, esquece. E outra notícia boa, a gente olhava para o Centro-Oeste como sendo uma região sem a mínima possibilidade econômica. A terra do Centro-Oeste era ruim para plantar. Se a gente vai para o final dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70, ninguém tinha atividade econômica factível no Centro-Oeste. Com a tecnologia, a gente aprendeu a corrigir a terra, fez sementes, que tem muita tecnologia embutida, e hoje o Brasil é o celeiro de produção de grãos do mundo com tecnologia incorporada. Então, exportação e importação, o último dado para eu terminar. Antes da pandemia, o melhor ano de exportação menos importação do Brasil, que a gente chama balança comercial, o melhor ano de balança comercial do Brasil, o saldo foi 57 bilhões de dólares. Em 2021, o saldo de balança comercial do Brasil, pós-pandemia, 61 bilhões de dólares. 2022, 62 bilhões de dólares. 2023, ano passado, 98,8 bilhões de dólares. Esse ano, algo como 75, 80 bilhões de dólares, e até o final da década, o Brasil vai ser um país que vai rodar com saldo de balança comercial entre 90 e 100 bilhões de dólares, e o principal produto da pauta de exportação do Brasil hoje é petróleo, que também ninguém iria imaginar 10, 15 anos atrás. E petróleo tem por trás o quê? Tem um centro de pesquisa, tem muito estudo, e o Brasil se tornou uma referência em tirar petróleo de água profunda. Então, quando a gente vê tudo isso, é difícil, é uma agenda grande.
Qual é a boa notícia? Tem um economista antigo, que eu gosto muito dele, se chama Albert Hirschman, e o Albert Hirschman conhecia muito a América Latina, e ele falava o seguinte, olha, começa alguma coisa que as restrições mudam, e aí você vai ter a chance de lidar com a nova restrição, e aos poucos o desenvolvimento vem. Então não precisa a gente fazer uma lista toda e achar o seguinte, olha, só vai dar certo se fizer isso e aquilo ao mesmo tempo. A gente teve agora uma aula de empreendedorismo aqui que falou o seguinte, ó, nunca vai ter um ambiente ideal para você começar a empreender, mas uma vez que você começa, as restrições mudam e tem tudo para dar certo. Beleza. É impressionante assim o potencial que nós temos. Eu queria aproveitar a presença do professor Rogério aqui e continuar a conversa com ele, mudando um pouco assim para a questão da universidade, professor Rogério. Eu não sou do meio, mas existem às vezes algumas críticas que a universidade deveria ter um papel mais central no desenvolvimento de tecnologia, da inovação no país, né? Isso não ocorre. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? E se é uma questão de mais recursos ou de gestão. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua vivência nisso. Bom, mais recursos ou gestão? Essa pergunta realmente difícil. A gestão é mais do que positivo e eu acho que os recursos também são suficientes. Onde é que está, então, onde é que está a história se não falta dinheiro e não falta inteligência, falta simplesmente, digamos, um certo, digamos, viver dentro de uma certa tradição, com bastante sofrer um pouco, a dar uma atenção ao crescimento da universidade e depois normalmente não se dá. O que eu acho que eu tenho naturalmente um pouquinho pessoas que fizeram, mas eu acho que o que falta dentro da universidade são alinhar-se, tá? Elas ser capazes de seguir um alinhamento, uma certa proposta. Se as universidades tivessem o seu regular propósito, cada uma de sucesso. Não nada de Bom, antes de abrir aqui para perguntas, eu tenho mais uma pergunta agora para você, Schalck, né? Você que tem uma vivência empresarial fantástica aqui e empresas que você passou, desenvolveu muita tecnologia, depende muito de cérebros, né? Na sua opinião, o que a gente pode fazer, né, nas empresas para reter mais cérebros aqui no Brasil? Eu também queria justificar, né? Eu também trabalhei numa empresa grande, mas não de capital nacional. E um dos problemas que nós tínhamos é que, poxa, a gente desenvolve pessoas, né, desenvolve tecnologia, e quando a pessoa começa a ficar boa, matriz leva, né? Ou matriz ou centros mais avançados. Na sua opinião, de uma empresa nacional, qual seria a sua visão para que a gente retesse mais, inclusive trouxesse mais cérebros para cá? Bom, o que acontece, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Não vou resistir. Bem, vejam,
Eu tenho uma experiência. E a única coisa que eu entendo são as minhas experiências. Tá certo? Então, eu tive uma experiência em montar, em ajudar a Unicamp, montar uma universidade. Tá certo? E logo depois tive uma experiência em montar um grande centro, talvez, certamente, o maior centro de pesquisa do Brasil, tá certo? Então, eu tive, como é que isso aconteceu, tá certo? Eu simplesmente escolhi bons seguidores, tá certo? Eu deixei os outros trabalharem por mim, tá certo? Tá? O CNPq é um bom laboratório porque tinha 20 e tantos bons pesquisadores de começo e bastantes e os outros pequenos. E tive coragem de botar na rua os que não davam certo. Teria gente que era eram bons, mas não para aquilo imediatamente. Então, eu botei muita gente na rua, muita gente estão até fazendo assim. Bom, tudo bem, mas não ter medo de botar gente na rua, nem que seja o seu amigo. Não somente você, e às vezes você aceitar de vez. Eu fui posto na rua. Então, quer dizer, é uma coisa que acontece para você também, tá certo? Mas é muito importante você ter coragem de botar na rua o perverso, o que não deu certo. Tá certo? Se você conseguir fazer isso, você será um grande gestor. Tá certo? Mas eu costumo dizer que quem nunca botou ninguém na rua não merece ser gestor. Tá certo? Bom, Pascotto, na minha humilde opinião, porque eu não sou um grande especialista no tema, eu acho que a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é pesquisa básica, outra coisa é pesquisa aplicada. Eu acho que o Brasil tinha que usar os recursos de pesquisa aplicada e fazer o processo de transformação da sua matriz de competitividade global. Acho que o Brasil tem muita dificuldade de fazer grandes investimentos em pesquisa básica nesse momento. Então, vamos usar as transformações que o mundo está fazendo e vamos dar saltos. Assim, o Brasil perdeu a corrida da tecnologia de informação global. Infelizmente, o Brasil está muito atrasado em relação a isso. Mas tem outras corridas começando. A corrida da biotecnologia ainda está num patamar muito anterior. A gente pode competir e fazer isso. E aí eu vou fazer uma propaganda da Suzano. A Suzano investe muito nisso. A Suzano desenvolve muita questão clonal e desenvolveu, com a ajuda de pesquisadores e PhDs do exterior, clones completamente novos, que são muito mais adaptáveis a uma situação climática que nós vamos vivenciar no futuro. Infelizmente, nós vamos ter uma crise climática se agravando ao longo do tempo e nós estamos nos preparando para isso. E nós estamos fazendo os investimentos já para fazer isso acontecer. Nós estamos plantando clones que tenham muito mais resiliência, e muito mais adaptabilidade a climas mais secos, sabendo que nós não vamos ter o mesmo nível de produtividade máxima dos clones. Mas só um capítulo muito pequeno do que eu estou falando. Nós precisamos aplicar essa questão da tecnologia para criar novas indústrias no Brasil. E aí não estou falando só indústrias específicas, mas setores específicos. Hoje, o polo de São José dos Campos, que não tem só a ver com a Embraer, tem a ver com uma série de outras coisas, se desenvolveu pelo ITA. Nós precisamos pegar outros polos em outras regiões e desenvolver
novos processos para transformar novos campeões globais e não campeões nacionais, como o pessoal queria do BNDES, com subsídio, mas com investimentos que gerem essa competitividade não replicável, como eu mencionei para vocês. Eu acho que isso vai transformar o Brasil, e isso vai gerar uma oportunidade de um salto qualitativo do Brasil em termos de competitividade. O Brasil é a 8ª economia do mundo, a 9ª economia do mundo, mas o Brasil tem uma forte dependência ainda de uma matriz que vai se alterar ao longo do tempo. Sim, o Brasil não pode ser simplesmente um país exportador de grão, minério de ferro ou produtos básicos. O Brasil precisa mudar essa matriz e tem que mudar logo, porque senão nós não vamos ter tempo suficiente para ser competitivos no longo prazo. Para isso, eu acho que a gente tem que colocar muito dinheiro em pesquisa aplicada em certos setores da economia para poder fazer essa transformação. Muito bom. Queria dar oportunidade à plateia agora, se alguém tem alguma pergunta. Aqui, né? Vasco, né? WhatsApp, eu mandei para você pelo WhatsApp, tá? Alô? Eu mandei aí para você pelo WhatsApp, tá? Já que você abriu para falar, eu vou falar aqui, tá? Com a permissão de vocês, essas digníssimas famílias. Pelo tempo e a idade, né? Eu só não posso perguntar para algumas pessoas aqui, né? Eu tenho que falar Maomé, né? Mas assim, independente disso, e independente de idade ou não, tem certas perguntas que vêm me corroendo, tá? Então, vocês, por favor, por exemplo, como resolver que todos falamos em criar, tá? Mas a evanescência, tá? Eu tenho a sensação que no nosso país, vocês falaram algumas coisas de educação básica e tudo mais, mas eu sinto, gostaria de estar errado, que há uma evanescência da educação básica, tá? Eu lembro de uma vez que eu estava falando com um amigo que na escola a gente fez, como que chama? Dissecação, lá no interior de Alagoas, tá? O cara olhou assim, você fez dissecação? E era uma escola pública, tá? Ele achou estranho aquilo. Mas lá no interior de Alagoas teve dissecação. Eu não fiz cursinho para vir para cá, tá? Aí um cabra aqui, que foi meu orientador, né? O professor que cuida, né, tal. Aí ele começou a me encher a bola porque eu não fiz cursinho, por isso e aquilo, tá? E na minha percepção, essa é uma das grandes vantagens da nossa escola. Ela e o comando da aeronáutica, antigamente o ministério, sai catando uns diferentinhos aí Brasil afora e joga aqui, tá? Quem discordar, por favor, me diga, porque eu refaço, tá? A minha percepção. Joga aqui, aí põe esses diferentinhos para trabalhar, aprender e tudo e tal. Aí muitos deles, inclusive, desculpem, mas nós, né, eu estou falando como se eu estivesse criticando, mas eu faço parte dessa coisa, né? O cara vai trabalhar no banco, só que ele não vai trabalhar no banco naquela coisa que influencia e tal, como, na minha opinião, a formação que ele recebe aqui iria. Ele vai trabalhar no banco, e eu vi isso contado por um cara que foi o primeiro vice-presidente do Citibank, tá? Depois o japonês, primeiro vice-presidente de banco, depois da Segunda Guerra Mundial, porque não permitiam e tal, e ele contando que foi ele que trouxe isso, inclusive, como solução para o Citibank se instalar na América do Sul. Ou seja, tem escola, tá, de medicina, aqui no ITA, que acostuma os caras a pensar e tudo mais e tal. E eles estavam se instalando aqui e não tinham banking, escola de banking. Então, onde é que a gente vai buscar? Essa foi a pergunta que ele fez. Aí o cara que estava montando disse, opa, que pergunta legal, me dá uma solução. E aí ele falou, vamos buscar nas escolas que formam pessoas. Uma delas foi o ITA. Aí a história se alongaria. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós entramos nessa coisa e vamos lá para cima. Agora, essa harmonização, tá, entre a escola básica, a escola isso, a escola aquilo,
eu sinto que nós não fazemos. O que a gente fala, na maioria das vezes, são como se fossem justificativas do que aconteceu no passado. Tá? Podem malhar, eu já estou velho, já aguento o tranco. Tá? Mas é o seguinte, uma das coisas que mais restringe o pensamento, inclusive, um cara que eu considero guru, ele não gostava disso, não. Mas isso era, né? Poucas vezes a gente tem contato com alguma coisa, algum cara que está no outro nível, né? Ele falava que o que restringe muitas vezes a percepção e tal, são as complexidades, tá? As incertezas, os conflitos e aquela coisa que eu sei. Tá? Eu vi vocês falando aí muito, e eu tiro o chapéu para isso, vocês sabem pra caramba. E quanto mais o cara sabe, mais é difícil conversar com ele. Desculpem, tá? Mas é difícil. Tá? Então, a pergunta seria, o que é que nós podemos fazer, no lugar de achar isso como uma coisa natural, o que é que nós podemos fazer para fazer aquela coisa que chama a proatividade e tal em relação à educação básica? Tá? Não precisa grande coisa. Não precisa. O cara aprende a ler escrevendo na areia, se for o caso. Tá? Então, essa educação básica, a aritmética básica, tá? Hoje eu vou nas lojas, eu converso muito com gente assim que está na loja e tal. A grande maioria dos nossos jovens, tá, foi até o ensino médio, e para eles isso é a formação. Tá entendido, Vasco. Tá. Eu acho que a síntese que eu entendi, o que a gente pode fazer para romper esse ciclo, para não ficar só se lamentando com a educação básica. A outra evanescência é na indústria. Vou passar também, só por tá? questão de tempo. Depois eu quero fazer mais uma. Tá Bom, eu vou dar um depoimento para vocês. Eu fui convidado para participar e para liderar na semana que vem, termina a semana que vem, o B20, no tema de Employment Education. Isso são os 20 maiores países do mundo que se juntaram para preparar propostas para o G20, que vai acontecer mês que vem, no Rio de Janeiro, aonde vão ser apresentadas propostas para os 20 maiores chefes de estados mundiais. Então, a cadeira de Employment Education foi fazer uma discussão exatamente sobre isso. Bom, primeiro que tem uma dispersão no mundo muito grande em relação à escola pública e a questão. Mas para o Brasil, a recomendação muito forte que nós vamos fazer são duas coisas muito simples. Primeiro, dando um diagnóstico que a escola de hoje não prepara para a economia do futuro. A escola de hoje foi baseada de 15 a 20 anos atrás para uma criança que está entrando com 7 anos de idade e que daqui a 15 anos vai estar no mercado de trabalho. Portanto, uma economia completamente diferente. Tem uma defasagem de 30, 40 anos em relação a isso. Mas as principais drivers para a melhoria da escola pública são só dois. Escola em período integral e digitalização. É isso que transforma a escola pública no Brasil. Não tem outras coisas além dessas duas que movem o 80-20 na escola. Então, a primeira coisa é nós fazermos isso acontecer no Brasil. Escola em período integral e digitalização. E a digitalização no Brasil da escola, nós estamos, no mínimo, 20 anos atrasado. Então, sim, nós temos que trabalhar nesses dois pontos. E tem uma outra questão que é muito importante, que não parece ser relevante, aí o Mansueto vai pegar comigo para falar, que é a questão de creche desde a primeira infância, em período integral, porque a mulher vai ter que ser inserida no mercado de trabalho na totalidade. E para isso nós precisamos de creche em período integral desde a primeira infância, porque a hora que a gente faz isso, a gente traz um contingente enorme de pessoas que querem trabalhar e que vão produzir muito mais para o país. Essa combinação é que vai resolver a questão da escola pública no Brasil, segundo o diagnóstico que será apresentado semana que vem. Pascoto, tem espaço para uma pergunta? Pode. Nós temos já praticamente 10 minutos para encerrar, mas Pergunta eu rápida. queria que vocês fossem direto ao ponto. Pacheco também, né? Mansueto, Schalka, assim, você olha os anos 70, 80, né, o Brasil já estava quase na renda média. A Coreia não estava. Né? Hoje a Coreia é um país 20, 30 mil dólares de renda per capita. O Brasil ainda está na renda média 10, 11 mil dólares, não sei o número de cabeça, mas não vou estar errado na ordem de grandeza. Então, quer dizer,
A gente viu o Brasil se transformar nos grandes exportadores de comida e nós não temos uma fábrica de tratores, né? Nós não somos tecnologia de sementes. E dói no coração, né? Dói no coração. Está vindo agora energia, está vindo energia renovável, tem outras indústrias. Eu sou da indústria de energia renovável, é a única que eu me lembro agora, mas tem várias outras, né? Como é que a gente faz o pulo do gato para não perder essa oportunidade de industrialização, que é o que vai nos tirar da renda média, né? Como é que a gente faz isso, né? O que é o papel do Estado, qual é o papel da iniciativa privada? Então, não tenho resposta para tudo isso, não. A gente realmente perdeu o bonde, mas como o Walter falou, a gente tem várias outras atividades novas que a gente, enfim, pode tentar se inserir e fomentar. A energia renovável é uma coisa interessante porque aumentou muito a oferta de energia renovável nos últimos 5 anos, aumentou tanto que hoje no Brasil a gente tem um problema, que a gente tem uma matriz, que a gente tem excesso de oferta de energia no período da manhã e à tarde e falta de energia à noite. E o excesso de oferta de energia no período de manhã e à tarde está sobrecarregando tanto o sistema que o ordenador do sistema está infligindo corte do fornecimento de vários geradores de energia renovável. Inclusive, eu conversei com um empresário que ele me falou que está tendo um corte de 50% na geração de uma das usinas dele no Ceará de energia solar. Isso dá um enorme problema para o investimento que foi feito, porque ele perde receita, não tem como pagar todo o capex, todo o investimento que ele fez, o serviço da dívida. Mas tudo isso é uma complexidade que a gente tem como solução. Esse excesso esse ambiente mais propício ao aumento de oferta de energia renovável no Brasil pode ser um potencial, por exemplo, para a gente atrair data center para o Nordeste. Data center de inteligência artificial que demanda muita energia, oferta de energia. Então, tem uma série de coisas. A gente pode errar e perder o bonde da história de novo? Pode. Isso não é muito fácil. Assim, a gente ainda tem um problema de setor público que mais ou menos, se eu pego a estrutura do gasto público federal no Brasil, metade é gasto com previdência. Deveria ser menos. Quando eu comparo o Brasil com o resto do mundo, pela nossa pirâmide, nossa estrutura demográfica, o Brasil deveria gastar com previdência entre 7% e 8% do PIB. A gente gasta mais ou menos 13% do PIB. Quando coloca INSS, aposentadoria, município, estado, governo federal, é muito alto. A gente tem um país, fazer essas mudanças leva tempo, mas mesmo assim é um país que poderia investir muito mais em inovação, poderia ter linhas de fomento e linhas de pesquisa aplicada e pesquisa básica muito mais estabelecido. Infelizmente, assim, não sei, é o trabalho que vocês fazem, é o trabalho que todos nós fazemos de levar esses problemas para o governo, conversar. É um trabalho de formiguinha, não é simples não. Se fosse simples, a gente já teria feito. Não é simples, muitas vezes, qualquer que seja governo, não é o governo, qualquer que seja governo, ele tem incentivo muito grande de ter projetos que o retorno é no curto prazo. É um retorno no ciclo eleitoral de 4 anos. Então, muitas vezes, para a gente ter olha o caso do ITA. ITA, CTA e Embraer. Não foi um projeto de 3, 4, 5 anos, foi um projeto de décadas. Eu me lembro uma vez conversando com o Azir Silva, e ele me falou que a Embraer, quando começou, era a única empresa estatal no período militar que metade do conselho tinha empresários. Ele falou que teve uma enorme dificuldade para convencer na época que, olha, preciso ter no conselho da Embraer empresários, porque a empresa tem que nascer já pensando no futuro. São desafios, mas, novamente, a gente conseguiu produzir avião, que é algo difícil. O nível de discussão é muito maior. Em todos os problemas, a gente tem uma qualidade de educação que melhorou, a gente tem boas universidades, está tentando resgatar o problema histórico da educação básica. É um país que está se abrindo aos poucos mais para o resto do mundo. A gente está falando, olha só, a gente volta a 30 anos atrás, a gente ficou maravilhado quando a gente podia importar aquele vinho da garrafa azul da Alemanha, que era muito ruim. Início dos anos 90. A gente importa vinho hoje de qualquer lugar do mundo. Início dos anos 90, se você quisesse deixar um bom presente para o seu filho ou dar um bom presente de casamento, linha de telefone fixo, que a gente declarava no imposto de renda. Mudou. Então, o país está mudando. Agora, sim, esse desafio é o que está posto. Não tem uma receita certa para a gente conseguir superar esse desafio, não. É errando e tentando.
Eu queria complementar aqui, porque eu acho que tem algumas coisas importantes que o Brasil pode exportar e que podem ter muito valor para o Brasil. Primeiro, produtos que tenham mais energia content, que tem mais energia. O preço da energia do Brasil é muito barato. $30 por megawatt é muito barato comparado com o resto do mundo. E ficará ainda mais barato porque o programa de energia renovável, o Brasil tem 91% da matriz que é renovável. E será ainda maior nos próximos anos. Vamos ultrapassar 100%. Nós vamos ter excesso de energia. Então, essa situação que nós estamos vivendo momentânea de ter que cortar a energia de quem está produzindo, porque não tem onde alocar em alguns momentos, nós podemos colocar em produtos que tenham energia para exportação, ou exportar na metanol. Eu não acredito em hidrogênio verde ainda, mas eu acredito no metanol, que é uma possibilidade. Uma segunda questão que é muito importante é exportar carbono, pessoal. Carbono tem muito valor. O carbono vai ter, ao longo do tempo, se o Brasil regular o mercado de carbono, espero que aconteça nas próximas semanas a regulamentação no Senado, o Brasil vai poder participar do mercado global de carbono regulado. Isso vai dar uma fonte de arrecadação no Brasil entre 10 a 15 bilhões de dólares ao ano de entrada de recursos para o Brasil, que pode ser um grande valor que o Brasil pode ter para resolver o problema, um dos problemas que nós temos, que é o desmatamento ilegal da Amazônia. Nós precisamos parar o desmatamento ilegal da Amazônia, que representa 97% do total do desmatamento. E nós podemos fazer isso pelo carbono, resolvendo o problema social das pessoas que estão lá. Então, tem muita coisa. O Brasil pode entrar no mercado bio, de exportação de produtos bio para o mundo, através da questão dos nossos biomas que nós temos. Nós temos muitas possibilidades que nós podemos transformar a economia do Brasil nos próximos anos. Você, bem rapidinho. A agenda do B20 sobre educação, acho que é ótimo, para ter foco. Talvez a única coisa se uma mudança do mix de ensino técnico e presencial no ensino médio, que é uma coisa que a gente tem boas performances, mas tem um mix equivocado de alternativa para o jovem. Mas no ensino eu queria entrar, assim, eu acho que a agenda do básico está perfeita, do médio, incluindo o ensino técnico. O problema é o que a gente faz no ensino superior. Aí eu queria gozar com vocês, porque eu queria ver uma provocação. Lembra, antigamente a gente tinha um negócio, dizer, onde a arena vai mal, um time no nacional. Tá certo? Esse era o slogan. É muita gente jovem aqui que não deve saber nem o que é a arena, nem o que é a coisa. Mas era o slogan que dizia que quando o partido do governo ia mal, na verdade você aumentava o número de times no campeonato nacional. Essa solução, eu sou amplamente favorável ao negócio do ITA em Fortaleza. Então, mas essa solução de ficar procurando, o Carlos Nobre tem a ideia de criar um ITA para a Amazônia, etc. Na realidade, a dificuldade nossa no ensino superior é a clonagem de um modelo de universidade de pesquisa cara em qualquer lugar do Brasil. O ensino que é caro, tá certo? Que não massifica e não dá alternativa. Em vez de ter colleges e outras coisas, e uma diversidade, o próprio Rogério, na verdade, tem essa intuição de criar a ILUM lá para tentar criar um modelo de gestão como uma organização social diferente do modelo enrijecido da administração pública da universidade. O problema do ensino superior talvez não seja ficar criando ITAs por aí, seja apostar na diversidade de modelos do ensino superior, de modo que democratize o acesso ao ensino superior. Quer comentar? Só para dar um... Eu não tenho capacidade de comentar. Vou pedir para o Guigui, o nosso reitor, comentar sobre o tema. É só um alerta, a gente tem mais uma pergunta e depois a gente precisa encerrar, né? Eu já recebi o recado aqui da organização, então não sei se vocês querem comentar ou alguém quer comentar. É um comentário que se não tem a pergunta dele, que tem que ser a última, tá? Isso, infelizmente. Lá, ó. Pergunta para o professor Rogério, por favor. Obrigado. Obrigado a todos pelas colocações. Muito bom. Meu nome é Túlio, turma 90. Obrigado a todos pelas colocações. Por um lado, a gente viu aqui
diagnóstico do que está acontecendo com o nosso país e várias rotas de oportunidades, de ação que podemos fazer para melhorar nossos problemas e sair do outro lado, quiçá replicar o caso Coreia, que o Bonfa estava falando, etc. Por outro lado, já virou até ditado popular, o Brasil é o eterno país do futuro, né? Todos os voos de galinha que a gente teve ao longo da nossa história econômica, industrial, etc. E a gente vê que se tivesse uma mesa dessa há 20 anos atrás, provavelmente a tônica seria muito parecida. O problema era outro, talvez, como foi comentado, a dívida externa, a questão da inflação, etc. Mas um apetite desse tipo. Está aqui o nosso diagnóstico e está aqui as rotas que a gente tem para sair desse problema, mas a gente não sai, né? Eu fico refletindo aqui o que somos como povo, o que queremos como nação e onde a nossa cultura nos ajuda ou nos atrapalha olhando por uma perspectiva histórica, a gente conseguir fazer uma transformação no Brasil. Ouvindo o otimismo de vocês, de que, não, agora a gente tem essas alternativas aqui, vamos fazer. O que vocês estão vendo de diferente de uma suposta mesa dessas há 20 anos atrás, que estivesse fazendo a mesma discussão e, eventualmente, não deu o salto, né? Vamos lá. Vamos lá, tem um ponto interessante do aspecto cultural. Às vezes a gente escuta muita gente falando o seguinte: olha, América Latina, Brasil, não dão certo, tem uma questão de cultura e tal. Eu nunca acreditei nesse tipo de explicação. E aí a gente volta para a Coreia do Sul. Eu fui aluno de uma professora lá na MIT que estudou muito Coreia do Sul, que é a Alice Emerson. Ela já faleceu, mas ela escreveu um texto uma vez falando o seguinte: com um exemplo de país corrupto era a Coreia do Sul no início dos anos 60. Então, se a gente volta para a Coreia do Sul no início dos anos 60, era tido como um país corrupto, com muito roubo, as coisas não funcionavam, etc. E aquele país começou a fazer política industrial, uma coisa muito difícil, mas na Coreia do Sul deu certo. Agora tinha um investimento muito grande em educação. Mas, à medida que a Coreia do Sul foi crescendo, as restrições foram mudando ao longo do processo de crescimento. E um governo, que na época era uma ditadura, ficou muito mais comprometido também com o resultado de crescimento. Depois a Coreia do Sul deixou de ser uma ditadura e continuou crescendo. Mas o ponto é o seguinte: muitas vezes o que dá início a um processo de crescimento é difícil a gente antever. Se a gente voltasse a essa mesa 20 anos atrás, talvez a gente estivesse discutindo as mesmas coisas, mas era um período diferente. Quando a gente fez a Constituição do Brasil em 88, a gente passou os 20 anos seguintes aumentando o gasto público, mudando regras de previdência, aumentando programas sociais que era BPC Loas, mudando um pouco o seguro-desemprego, atrelando recursos à saúde e educação, uma série de coisas. Aquele momento histórico talvez fizesse sentido. Hoje não. Hoje, por exemplo, tem algumas coisas que a gente tem que discutir, porque muitas vezes as pessoas não conhecem. No Brasil hoje, por exemplo, se você é um município no Rio Grande do Sul, que o número de crianças está caindo, que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem um processo de mudança demográfica mais rápido, mas uma prefeitura no interior do Rio Grande do Sul, ela tem que gastar percentual da arrecadação em educação o mesmo que outro município, que o número de crianças na escola está aumentando. Então, nesse município de Rio Grande do Sul, talvez fosse melhor gastar mais com saúde. O prefeito não pode, porque ele tem que gastar exatamente o mesmo com a educação, como proporção da receita, que outro município no interior de São Paulo ou do Ceará, que o número de crianças está aumentando. Esse tipo de regra não faz sentido. Mas a gente está com tanto puxadinho, com tanta regra maluca, que a gente tem que fazer um esforço, apesar de, muitas vezes, se a gente voltasse a 20 anos atrás, a discussão na mesa parece que é a mesma, tem que investir mais em tecnologia, melhorar a qualidade da educação, se abrir mais para o resto do mundo, mas as coisas estão mudando. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas às vezes é isso. Nos Estados Unidos, virada do século XIX para o século XX, era tido também como um país corrupto. A tradição de regulação nos Estados Unidos vem do fato que a Justiça Federal nos Estados Unidos, no início do século XX, era considerada muito corrupta e fácil de corromper juízes. Aí se tentou regular várias atividades para os casos nem mesmo chegar na justiça. E os Estados Unidos mudou. Na primeira metade do século XX, com várias transformações, imprensa livre, imprensa local, uma série de coisas, aquilo levou a um processo de renovação política que foi mudando e tornou um país muito dinâmico. Então, assim, a gente não tem uma solução fácil,
Mas o que vocês fazem, um amigo meu do ITA, um professor da FGV, José Pupim, ele me contou desse caso da Olimpíada dos Professores para levar para a China. Ele me falou que a cada 10 anos a turma do ITA tem que bolar um projeto novo. As turmas bolam um projeto novo. Esse tipo de ação, de disseminar essas coisas que dão certo, a Olimpíada de Matemática, que agora está uma coisa disseminada, a Olimpíada agora de Inteligência Artificial que vai começar, eu acho tudo isso fantástico. Então, assim, é aos poucos que a gente vai conseguir mudar. Agora não tem a solução fácil, não. Daqui a 10 anos a gente pode estar discutindo a mesma coisa, é um risco. Então, vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Vou passar para o professor aqui, vamos ver aqui. Professor, como mudar o Brasil? Safado, safado. Ele. E eu não. Ah, muito bem, porque como mudar o Brasil? Eu acho que não precisa mudar o Brasil. É uma bobagem tentar mudar o Brasil. Tá. Então, por que mudar o Brasil? Eu gosto dele, tá certo? Acho que há pequenas coisas que vocês fazem, digamos, menção, tá certo? São pequenas coisas. Tem que reformar o Brasil, tem que aceitar o Brasil como o Brasil é, tá certo? E daí partir por dentro, tá certo? Isso que é a solução. Obrigado. Bom, gente, acho que nosso tempo está acabando, mas eu queria aproveitar ainda, pedir licença para mais 2 minutos, né? Aproveitar a presença histórica aqui do professor Rogério e perguntar para ele assim, explicar para a gente como era o ITA quando ele veio para cá, não é? Como era vir para o ITA naquela época e aproveitando que conselho o senhor daria hoje para os alunos que estão aqui? São José dos Campos era muito generoso, tá certo? Não sei muito bem por quê, mas tinha muita menina bonita. Eu achava, digamos, que a vida no ITA é muito boa. Eu não sei por quê, porque todo mundo está procurando encontrar coisas feias para se louvar nela, etc. O ITA era uma cidadezinha pequena, nos vícios de cidade pequena, e não mais do que isso, tá certo? Tinha por ali uma escola, tá certo? Então, e a gente ia assistir umas aulas naquela. Mas era, antes de tudo, muito divertido, tá certo? Bom, pessoal, infelizmente acabou o tempo, né? Acho que é um momento histórico nosso aqui. Para mim foi uma honra aqui estar entre as uma das 3 maiores mentes que nós temos no país, né? Acho que foi, espero que vocês... Não, principalmente se contar com a presença aqui, sem desmerecer o Schalke e o Mansueto, mas a presença para nos inspirar com a sua trajetória que é brilhante, né? Eu, assim, também saio daqui bem entusiasmado, né? Acho que a pergunta do colega ali, meu modo de ver, acho que a gente está vendo aqui, pelo que o Mansueto fala, pelo que a gente lê também, aos trancos e barrancos o Brasil está se rearrumando, né? Aos pouquinhos, né? A gente tem testemunhado aí uma série de reformas,
ultimamente, né, que tem trazido uma sequência de transformações, né, que hoje nos coloca assim, com um pouco mais de otimismo do que eu, pelo menos, vejo há 20 anos atrás ou há 40 anos atrás. Né? E a gente também está diante de um cenário aí de transição energética, de economia circular, o Schalke falou de créditos de carbono. São grandes oportunidades que o Brasil tem que aproveitar. Né? Não olhar para trás, mas aproveitar essas reformas. Né? E sem dúvida, né? A gente não pode esmorecer. Eu acho que o nosso papel é continuar puxando, cobrando aí as autoridades. E educação. Né? Não é frase minha, mas eu sou daqueles que acreditam que o Brasil só vai sair país do futuro, né, quando a gente acabar com desigualdade. Para acabar com a desigualdade é o investimento em educação, né? E muita educação na base ali, STEM, etc., e muita gestão, boa gestão da aplicação da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, acho que eu saio daqui entusiasmado. Né? Queria agradecer a presença de vocês aqui e de vocês também todos por acompanhar o debate. Né? Queria chamar o... Oi, pessoal. Boa noite. Acabei de pedir para servir o jantar ali, porque tem mais meia hora de fala minha aqui. Cabe a mim, como presidente da ITA, fazer o encerramento do primeiro Infinitas, que é um congresso de networking para fazer amigos e conectar pessoas. Então é isso que a gente veio fazer aqui. Eu sabia que a gente, apesar das ilustres presenças, a gente não ia resolver o problema do Brasil em uma tarde. Só que a gente tem certeza que as novas conexões que se formaram aqui hoje vão contribuir em muito para esse objetivo. Vou já elaborar um pouco mais esse ponto, mas antes eu vou dar alguns recados operacionais aqui, né? Gente, amanhã a gente tem o Sábado das Origens, que a cerimônia vai ser aqui nesse prédio, ali no térreo, ali embaixo. Amanhã vai chover, a gente pediu para cobrir de todos os lados, para a gente não se molhar. Os ingressos estão à venda ainda no Sábado das Origens, acho que tem mais 10 ingressos lá à venda dos 330. Hoje à noite tem o show de física, para quem comprou, pode estar lá, porque já está lotado, não tem mais como comprar. No domingo de manhã a gente vai ter uma feira que a gente nomeou, a comunidade iteana nomeou, nem sei quem foi, chama Enicapita. É uma feira recreativa para você trazer seus filhos. Lá você o pessoal do Ita Androids vai deixar o seu filho apertar o botãozinho que o robô dá um chutinho para fazer um gol. Então você vai poder levar o seu filho para fazer isso. E ele também vai poder entrar num carro da Fórmula Ita. Quando que seu filho vai poder entrar num carro da Fórmula Ita, se não amanhã? E tem mais uma série de iniciativas lá do H8 que estão disponíveis para vocês experimentarem com a família. Amanhã, isso no domingo de manhã, essa feira que chama Enicapita, né? No domingo, na hora do almoço, a gente vai homenagear algumas celebridades iteanas, inclusive 2 delas estão aqui presentes. O Miguel Aburrabi e o Walter Schalke vão ser homenageados num prêmio que a gente chama de Prêmio AITA de Transformação e Inovação. Então esses aí são os recados operacionais. Agora, minha lista extensa de 4 páginas aqui de encerramento. Primeiro, queria agradecer os presentes e os convidados. Esse momento aqui foi muito especial, para mim foi muito especial. Eu sorri bastante com as contribuições do Rogério, que nos trouxe muitas emoções, e eu acho que a gente não vai esquecer disso por muito tempo. Então, queria agradecer todos os participantes, os que participaram mais cedo e os que estão aqui na mesa, e todos os convidados. Queria, por favor, uma salva de palmas de todo mundo para a gente encerrar esse evento. E eu tenho mais um recado. Um último recado aqui. Gente, durante esse dia de hoje eu estava pensando, esse aqui é um lugar diferente. Esse lugar que a gente está aqui, ele deve ser diferente, porque aqui, essa terra, tem alguma coisa debaixo dessa terra aqui, para tanta coisa ter acontecido aqui. Igual eu digo lá no Ceará, a água do Ceará tem alguma coisa diferente para sair tanta gente de lá. Aqui também tem alguma coisa nessa terra. Tá? E aí eu fico pensando, aqui a gente pode sonhar? Ou aqui a gente deve sonhar?
Eu fiquei procurando durante o dia inteiro o melhor verbo que eu queria botar aqui no encerramento para vocês. E o melhor verbo foi, na minha opinião pessoal, aqui a gente é inspirado a sonhar. Essa é a minha opinião. E aí eu falei para vocês que eu ia complementar que a gente não vai conseguir resolver o mundo nessas palestras aqui, mas conectando pessoas a gente consegue. E aí hoje eu percebi que os ex-alunos do ITA, eles têm um viés de educação depois de se formar. Eles se envolvem em projetos educacionais, em empreendedorismos ligados à educação. E aqui a gente teve várias palestras aí ligadas à Olimpíada. O Perna trouxe sobre a Olimpíada, o Bagual trouxe sobre a Olimpíada, os presentes da mesa trouxeram os temas de educação. Miguel Aburrabi tem uma iniciativa de educação, e aí eu vou contar para vocês que a ITA também tem uma iniciativa de educação. Tá? A gente corre um pouco por fora, um pouco diferente de algumas das coisas que foram comentadas aqui, se conectando bastante com as Olimpíadas. Enquanto o governo federal está lá na universalização da educação, a gente está tentando buscar os top 1% do Brasil em idade de 7 a 14 anos e trazer eles para um mundo de oportunidades. Esse programa da ITA ele se chama Sócios Mirins. Então, a gente vai tentar identificar todos esses jovens do Brasil e é aqui que eu encerro dizendo que a gente é inspirado a sonhar. Então, esse sonho dos Sócios Mirins, que alguns de vocês já conhecem, é um sonho de trazer esses meninos, encontrar eles nos confins do Brasil e trazer eles para cá. A gente está conseguindo fazer isso e a gente vai aumentar essa escala. Então, foi uma grande satisfação compartilhar esse momento com vocês. Eu declaro a cerimônia encerrada e não tem jantar lá fora.